Pois bem, nosso tema é cosmologia. Esse tema me interessa muito. Como eu disse, eu sou astrônomo amador, né? Fui aluno do padre que já morreu, o Johan Aymax, era um padre holandês que tinha um clube estudantil de astrologia na Vasa. Não sei se alguém aqui já falou. Ele é pioneiro do Nordeste. Ele tinha uma cúpula com um telescópio gigante lá e a gente fazia observações maravilhosas, observações. O primeiro encantamento meu com esse tema do universo e astronomia, e realmente era encantador, né? Ele abria o clube para a população da Várzea. Na época a Várzea não tinha poluição luminosa que tem hoje, ainda era interessante fazer observações, você conseguia fazer observações noturnas com qualidade. E já naquela época, ele, e era padre, como padre, né? Ele trazia não só o fascínio de mostrar o céu de telescópio, que a gente não tinha acesso a essas coisas, mas a aula dele também era excelente, porque a gente conseguia sentir até a vertigem dessa dimensão cósmica, das coisas galácticas e tal. Então, já desde essa época, o meu fascínio foi crescendo. Eu saí da astronomia e me encontrei com a astrologia, que é outro fascínio, porque é um universo que sai do mecânico e vai para o orgânico. Essa visão do universo orgânico é a visão tradicional da cosmologia. Ao contrário do que muita gente pode pensar, a cosmologia não é uma ciência da astronomia. Ela toma para si a cosmologia relutantemente a partir do meados, mais ou menos, do século XX, quando aquelas descobertas do Hubble, do Edwin Hubble e do Einstein começam a lançar mão de alguma tecnologia que consegue fazer aquele rastreamento do universo mais distante. Começam a aparecer constantes universais, aí a partir daí, é possível falar de universalidade em relação à astronomia. Porque até então eram estudos de objetos celestes, né? E a cosmologia, muito ligada à cosmogonia, muito ligada à teologia, era um primo assim distante, pobre, e havia muito preconceito. Então era uma espécie de inimigo, assim como ainda é a metafísica. Tá? Então, o que eu vou trazer para vocês hoje são essas duas visões. A cosmologia, sob o ponto de vista tradicional, original, a gente vai ver o que é tradicional e o que é moderno, e o ponto de vista moderno da ciência moderna, que é uma ciência que faz medições, né? Uma ciência que tem, digamos assim, uma natureza factual, não simbólica. Né? Ela não procura entender o princípio das coisas, sim somente a leitura e a medição das manifestações. Essa diferença é fundamental para entender o que é ciência tradicional e o que é ciência moderna. Dois grandes livros, um deles inclusive está aqui. Como é o nome da livraria? Eternos. Eternos. Aqui, Eternos. Esse livro é excelente. A Sabedoria da Antiga Cosmologia, de Wolfgang Schmidt. Esse livro é fantástico, eu aconselho a todos terem esse livro. O Wolfgang Schmidt é um filósofo da ciência, grande conhecedor de toda essa nova cosmologia, chamada nova cosmologia, da astronomia, que era antigamente astronomia extragaláctica, né? Depois assume, rouba, na verdade, o nome da cosmologia. E ele também conhece da filosofia perenes, é um grande conhecedor da filosofia perenes, que é aquela filosofia que trata de conceitos e de questões da perenidade, como a questão da metafísica que ele tratou. Tem esse nome porque um grupo de filósofos tomaram conta e criaram quase um movimento muito centrado em cima desse tipo de pesquisa, né? De conceitos eternos, de todo esse vocabulário e esse jogo de interesse que é próprio da metafísica. Então, ele é um grande conhecedor das duas dimensões, né? Das duas visões. A cosmovisão tradicional, né? A antiga, que perpassa todas as mitologias de todos os povos, né? Que está dentro, né? Faz parte essencial de todo o saber de todas as grandes religiões. E dessas descobertas novas, dessa teoria nova, desse conjunto novo de dados que nós temos, que, inclusive, nós temos agora um novo movimento ateísta baseado nessas novas descobertas, né? Como Richard Dawkins, né? Christopher Hitchens, o próprio Stephen Hawking, que morreu recentemente. Esse é o outro livro que, bom, eu sou obrigado a colocar, porque eu tive que ler esse livro, infelizmente porque o livro é terrível. Né? O livro é de difícil compreensão, mas não porque eu seja ignorante ou qualquer um que leia seja ignorante da astronomia. Ele, como divulgador científico, ele tem a obrigação de traduzir.
né? Ele tem a obrigação de traduzir as equações para o conhecimento humano que abarca qualquer das linguagens, né? Principalmente porque é uma ciência que trata do todo. Então, se ela não faz ponte, se ela não conversa com outros saberes, aquilo ali é tão hermético quanto qualquer escola de mistério do mundo antigo. Mas não sou eu que digo que ele é ruim. Dá aquela sensação de que você perdeu tempo lendo esse livro. Quem diz que esse livro é de difícil entendimento e que ele próprio não entendeu muita coisa foi o próprio orientador do Stephen Hawking, o Penrose, Roger Penrose, que é inclusive era um grande crítico do trabalho dele. Ele na Universidade de Cambridge e o Hawking na de Oxford. Então é um livro que é bastante arrogante, porque é nessa obra que ele diz que não só Deus é desnecessário, está morto, mataram Deus há muito tempo, né? Mas agora a filosofia. Esse livro traz a morte da filosofia. Não precisa mais nem só de Deus, mas também da própria filosofia. Só que 80% do livro é filosofia. Se você for ver o livro, o que tem de factual, experimental, é uns 20%. Então como é que você diz que uma coisa está morta e usa ela? E usa mal, porque ele é um péssimo filósofo. Os próprios amigos, colegas de trabalho do Stephen Hawking, diz que ele não tem cultura filosófica. Então você condena a filosofia sem saber nada dela. E na verdade você está usando, você tem que usar para poder descrever o seu objeto de pesquisa. É pior do que isso. É pior do que isso. Porque na Parallax você tem um erro, que é um ponto de vista, mas você ainda aceita aquele discurso e você tem um estudo mínimo suficiente sobre aquilo, digamos assim. Mas ele não tem nenhum. Ele tem um conhecimento filosófico medíocre, subginasiano, como diz o Olavo de Carvalho. Né? Mas ele decreta, travestido na autoridade científica, porque ele é um grande popstar. Esse livro vendeu até agora mais de 2 milhões. O anterior, que foi Uma Breve História do Tempo, vendeu mais de 10 milhões. Então ele é um popstar da astronomia, sem dúvida alguma. Só que ele não responde pela ciência toda. Existe um grupo que está, digamos, liderando o movimento ateísta, materialista, que fala em nome da ciência, que tem todo um aparato, principalmente as correntes políticas, que tem muito interesse nas visões materialistas e ateístas, e que patrocinam, principalmente nas cátedras, onde esse tipo de cientista tem os financiamentos, e os outros não têm. E os outros, eu quero dizer, a maioria dos cientistas não são ateus. Não é? Mas vamos pela etimologia. Cosmologia vem do grego cosmologia, né, que logia é discurso, estudo, né, então é o discurso sobre o todo. Né? Os gregos tinham essa intuição fantástica, fundamental, de uma unidade que perpassa todos os fenômenos e todos os objetos. Os gregos são precursores da ciência, como nós conhecemos hoje, né, a tradição aristotélica é inegável, e inclusive criou várias ciências, né, que perduram até hoje. Mas eles não perderam, mesmo desenvolvendo a pesquisa, não só especulativa, mas a pesquisa da medição, a busca do estudo especializado dos objetos nas várias áreas, subdividindo o universo, digamos, né, de maneira didática, eles não perderam a unidade subjacente do universo de fenômenos. Daí vem a palavra universo, que é a unidade da diversidade. Essa unidade era fundamental para o mundo grego. O Olavo de Carvalho pescou, identificou muito bem, né? Quem via em Aristóteles um mero colecionador de dados, né? Precursor da ciência no sentido métrico, Olavo viu e resgatou, a partir da análise dos 4 discursos, que é subjacente a qualquer dos estudos de Aristóteles, uma metafísica, uma unidade em todos os discursos. Essa unidade é de propriedade da metafísica e da cosmologia no sentido antigo, que eu estou repassando aqui para vocês. Não está, por uma questão que a gente vai ver que é matemática, inclusive, que é até científica, não pode ser dominada pelo discurso científico atual. Então ela se arroga o direito de ser o último discurso sobre aquilo da qual não pode falar. Isso a gente vai ver. Então essa intuição grega sobre essa unidade fundamental perpassa toda essa herança da ciência que é quebrada, digamos assim, a partir da Revolução Copernicana, quando surgem os modernos,
não é? Até então você vem a escolástica, não é? Mantendo essa tradição aristotélica, e essa visão não é deísta nem teísta, é a visão metafísica, né? Então, quando você tem o surgimento, por exemplo, de Descartes, né, ele rompe. Por que ele rompe essa tradição tomista, né, da escolástica, digamos assim? Ele inverte a metodologia de pesquisa. A gente vai ver isso mais lá na frente. Bom, primeiro eu vou definir o que é tradição e modernidade. Muita gente confunde tradição como uma coisa costumeira, né? Tradição, chá das 5, tradição, não tem nada a ver. Tradição vem de tradução e traição, tem um duplo étimo. Tradição é o conjunto, digamos assim, é uma cadeia que ao longo da história do pensamento, ela perpassa vários discursos, várias ciências, né? Ela faz parte da história do pensamento e ela mantém uma unidade, que é a herança do conhecimento humano. Tradição é isso, é uma tradução contínua da herança do conhecimento. E ela pressupõe uma unidade. Os tradicionalistas é um termo mais moderno. Surge com o grupo que eu falei dos perennialistas, que são chamados tradicionalistas. E há algumas críticas com relação a ele. O Olavo já fez algumas de maneira contundente com relação à herança de Guénon, né? Que é a visão da metafísica da nossa herança ocidental, mas a partir de uma visão da mística islâmica. Então, há algumas encruzilhadas aí, não vou entrar nessa questão agora. Mas tradição, então, é nesse sentido. Não é tradicional no sentido, não, a ciência tradicional, muita gente traduz assim, como sendo a ciência antiquada, ou a ciência sem dados suficiente, a ciência que ainda não teve o acesso à tecnologia que nós temos. Então, a ciência, digamos assim, desinformada, baseada em mitos, no sentido de mentira, ou de um discurso ingênuo acerca da realidade. Essa visão em si é ingênua. A gente vai ver por que ela é ingênua, tá? Pelo menos eu vou tentar mostrar a vocês aqui a partir de alguns dados da própria ciência, né? Sem lançar mão de nenhuma superioridade espiritual do ser humano. Nem precisa, né? A gente vai usar o próprio discurso da ciência para mostrar a incongruência do seu próprio discurso. Modernidade, isso aí é autoexplicativo praticamente, isso vem com a ruptura desse saber antigo, não só da metodologia de pesquisa, mas da cosmovisão implícita no discurso científico e no método científico. Quais são as inversões que ele nos traz, né, que a modernidade nos traz, que faz com que a gente rompa essa unidade em plena diversidade. E a gente fica multiplicando a ciência na tentativa de explicar mais ainda a realidade. Para você ter ideia, a astronomia hoje tem mais de 2.000 subdivisões. Hoje a medicina, o cara que entende a orelha esquerda, a direita não entende a orelha esquerda. Essa subdivisão está perdendo a compreensão da unidade subjacente a todos os fenômenos. Como a acupuntura, por exemplo, entende a medicina tradicional, usando o termo tradicional, entende a unidade do organismo humano. A medicina moderna perdeu. Ela avança no específico, no sentido métrico, mas ela precisa, para poder avançar nesse domínio da coisa, ela tira a coisa do universo a que pertence. A ciência trabalha assim, é um recorte da realidade. Ela não trabalha com a realidade concreta. Ela trabalha com um recorte. Ela retira aquele objeto do universo todo, não só de significados, mas até das influências físicas que aquele universo tem e que dialoga com os outros universos. Se você permite perguntar durante a palavra. Pode, sem problema. Eu tinha que perguntar, saber se você podia perguntar. Eu queria saber como é que a gente vai conseguir conciliar avançar no específico e avançar no holístico ao mesmo tempo. Os gregos já faziam isso. Os gregos não perderam a unidade avançando na multiplicidade de ciências que analisavam o específico, o fenômeno concreto. O Aristóteles fazia uma coleção de pesquisas, mas qual é o pressuposto dele? Existe uma unidade nos fenômenos. Por isso que eu digo que o Descartes inverteu. Porque a gente começa, na ciência tradicional, você começa com uma cosmovisão implícita que existe uma unidade em todos os fenômenos. Descartes começa com a dúvida. A gente começa com a crença, eles começam com a dúvida. É o inverso. Então, quando você perde aí,
E como é que ele começa isso? O cogito ergo sum. Eu penso, logo existe. Então é o eu. Quando ele começa a dividir o sujeito e o objeto, o mundo antigo não tinha isso. O sujeito e o objeto tem uma ligação umbilical. Né? Você não tem como separar, a não ser que você cometa erros contínuos, e aí você vai gerar milhares de ciências para corrigir esse erro, e é essa esquizofrenia que a gente está vivendo na ciência. Esse divórcio entre sujeito e objeto, que com Kant estoura, no mundo antigo isso não acontecia. Então, como a gente vai resgatar, de certa forma, a gente vai começar a ver que já existe um movimento, que são os perennialistas, por exemplo. É isso que o Guénon fala quando ele fala de criar uma ciência que tem sempre em mente o transcendente. O transcendente. É isso que tá o transcendental. O transcendental, ele não está no passado. Ele não está numa ciência antiquada ou num discurso religioso. O transcendental faz parte da ciência moderna. Todos os conceitos da ciência são transcendentais. A consciência em si é um fenômeno transcendental. Não tem explicação científica nenhuma, e se você for ver todos os conceitos da ciência, ele parte de um pressuposto do indefinido. A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, certo? Que é um rastro, digamos assim, do transcendental. Um conceito que você não define, mas você faz tudo com aquele conceito que você não define. Ele não sabe o que é quantum, ele não sabe o ponto. O que é o ponto? Não tem dimensão, não tem extensão, não tem nada. Mas toda a geometria se baseia num conceito que não tem definição. Isso é transcendental. Mas tem vários exemplos aí que a gente vai ver. É por isso que eu digo, eu não vou lançar a mão de religião. Eu não sou teólogo, não posso falar sobre teologia. Mas, inevitavelmente, você vai ter repercussões religiosas nessas descobertas, que eles estão tentando negar desesperadamente. Por isso, esse movimento ateísta. Porque eles estão desesperados com as descobertas que eles mesmos fizeram. Eles odeiam a conclusão a que chegam. Então não é mais um movimento rebelde, faz parte, como outros movimentos políticos, de uma espécie de rebeldia. São revolucionários. Ciência tradicional, enfatizando, é uma investigação profunda da realidade. Ela é unitiva, aquela ideia que eu falei de uma unidade subjacente a todos os fenômenos. Ela procura estruturas análogas, simbólicas, e não esmiuçamento factual. A ciência moderna é uma investigação rigorosa do mundo exterior, específica. Seus conceitos são instrumentais, mas não se define, nenhum conceito científico se define. O conceito do objeto primordial dos seus estudos não tem definição. Eles partem da coisa existente, sem explicação, da própria criação, da própria natureza. A física quântica empurrou mais ainda um pouco a ciência moderna para esse fosso. Estavam desesperados em busca do átomo primordial, daquele ponto material, a origem de tudo. Quando chegaram lá dentro do átomo, chegamos na partícula elementar. Não era uma partícula, era um epifenômeno, uma espécie de sombra de duas outras. Então não é, ela está aqui, vamos lá. Aí foram estudar as duas. As duas também não eram materiais. Eram sombras ou seja, o átomo, o mundo atômico, ele é relacional. Ele não é material. Então é uma questão que sai da física e vai para a metafísica novamente. E claro que há excessos nessas interpretações posteriores, que aí começa-se a querer juntar a física quântica e essas novas descobertas com espiritualidade nova era. Isso é um outro problema que eu nem posso tratar aqui. A física quântica está no mundo intermediário, ele não invalida a física quântica. Quem não invalida a física quântica? Olavo fala até... Não, nem eu, não estou dizendo são as consequências, porque os materialistas estão em busca de uma explicação material, tanto lá em cima quanto aqui dentro. É no mundo intermediário, né? A física quântica é meio... Ou seja, esse mundo intermediário aí já tem um vocabulário que é de onde? Não, o Olavo diz isso. Sim, mas tem que saber qual é o contexto. Que mundo intermediário aí, entre o físico e o metafísico, não é. Se for nesse caso, não é. Acho que não é isso que ele quer dizer. Né? Eu já tinha dito isso. A ciência moderna não estuda a realidade concreta. Tá? Ela é um recorte. São campos homogêneos definidos por constantes. Essa é a busca da ciência moderna, da ciência atual, do desenvolvimento científico. Ô Ronaldo, o professor Olavo, no Jardim das Aflições, ele fala que o início da ciência moderna começou com Nicola de Cusa. Seria... Tem isso também. Não,
Veja bem, tem gente que coloca com os três grandes, E só o Nicolicus, inclusive, ele era teólogo, ele era ligado quando ele começa a separar o sujeito do objeto. A partir dali começa a modernidade, na verdade. Mas aí tem gente que coloca em alguns, como Galileu Galilei. Né? E outros colocam em Descartes, porque na verdade é mais filosófico. Né? E aí ele inunda toda a forma de pensar, né? Toda a cosmovisão. Não é só um ponto de vista acerca de uma área, mas é a própria metodologia de pesquisa de qualquer área. Por isso que alguns colocam mais a revolução cartesiana como... você pode ter outros, dependendo do que você vai falar. Dependendo do que você vai apresentar a modernidade, ou os resquícios da modernidade, ou a origem da modernidade, aí você vai utilizar um ou outro autor. Certo? Para o meu caso aqui, que eu vou tratar de física, não é? E da revolução científica, eu tenho que pegar Descartes. Okay. A ciência tradicional pressupõe essa unidade subjacente que eu tinha falado. E a moderna busca unidades como constantes. Isso é completamente diferente. A ciência tradicional, ela procura as cadeias analógicas, ou seja, qual é o pressuposto? Existe uma homologia estrutural entre os vários universos, entre os vários espectros da realidade, ou níveis de realidade. Não é? Assim, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático, que é a acupuntura. A relação entre determinado órgão e um ponto no corpo, na pele humana, e o humor, por exemplo, né, uma questão emocional, ou na astrologia, a relação entre uma posição planetária e a psicologia humana é uma questão de efeito impossível. Sr. Tomás de Aquino já tinha dito isso, porque efeitos eletromagnéticos ou gravitacionais, o que quiser, se dão entre corpos materiais, e a psique humana não é exatamente um corpo material. O que é que faz daquela coisa, daquela estrutura, daquele nível da realidade, que são os planetas, por exemplo, e a psique humana, que é um outro universo? O que é que faz de uma coisa ler outra? Aí você tem os neoplatônicos, como o neoplotino, por exemplo, então, coloca muito bem. Você sente os efeitos da influência. Não, influência, não poderia usar a palavra influência. São Tomás de Aquino já tirou essa palavra há muito tempo. Mas existe uma correspondência. Por isso, estruturas análogas, cadeias analógicas. Existe uma homologia estrutural no universo a partir de qualquer objeto que você pegue. Claro que esse objeto de pesquisa, de verificação, ele tem que ser amplo o suficiente para comportar, digamos, a unidade subjacente. Não pode ser um pedaço da coisa, tem que ser o conjunto que dá a unidade. Né? Algumas coisas representam o todo. A própria acupuntura coloca, você lê o corpo inteiro na palma da mão, ou na orelha, ou na íris. No universo tem assim, algumas coisas representam a totalidade. Né? Então, o que é que faz? Já que não existe uma influência, e as várias escolas ao longo da história, da astrologia, das mancias, dos oráculos, procuraram, querendo trazer para o mundo científico, que é um erro, querendo trazer para o mundo científico uma explicação material. Mas na questão da alquimia já é uma influência, não? Porque aí é corpo, é matéria, né? Você, alquimia, manipular. Não, alquimia não. A alquimia é uma manipulação de elementos químicos, mas o que está por trás é um conhecimento não da propriedade química do elemento, mas sim do significado do símbolo que ele representa. Então, sabe, você está lá manipulando o chumbo, sei lá o que, não tem nenhuma relação de influência. O chumbo tem a ver... Aí a gente vai entrar o chumbo tem a ver com questões inferiores, não, eu sei, eu com os instintos. Diferença e o ouro já da influência da alma, que não influencia na alma diretamente. Não, influência não tem. No metal, por exemplo. Não, aí a gente vai entrar na questão de várias ciências da nova era. Cristal, é influência ou é símbolo? É influência. A influencia na água. Não, tem coisas, veja bem, por exemplo, se você vai entrar na nova era que tem essas várias ciências, a cristologia, né, que tem, não é cristologia, cristal não sei o que logia, eu não sei o nome. Ali não é correspondência simbólica, ali o cristal tem vibrações, usa-se, etc, etc. A alquimia é outra coisa, a alquimia é uma espécie de trabalho iniciático, certo? É outra esfera
Eu queria sugerir, assim, eu acho que a aula ela tem um pouco, uma sequência. Eu estou com medo de tergiversar muito. Essas interrupções, Exato. elas quebram a unidade da exposição. Então, eu proponho que o pessoal deixe para perguntar depois, ou então escolha perguntas que não quebrem a coisa generalizada. Ok. Eu mesmo estou com medo de, porque o tema, e eu estou trazendo para vocês um tema que inevitavelmente a gente vai ter que falar de teologia, de astronomia, de física. Eu tentei resumir ao máximo, trazer um pouco dessas últimas descobertas. Então, assim, talvez eu esteja trazendo muitos temas. Pois não? Vamos correr para... Vamos embora. Então tá, já vimos bastante sobre a diferença de cosmovisão entre a modernidade e o mundo tradicional, o mundo antigo, ok? Que é a unidade subjacente à metafísica, etc. Então, o universo seria essa unidade na diversidade. Esse é o universo da ciência, da cosmovisão tradicional. O mundo não é só um conjunto de coisas ou de fenômenos, mas é o princípio das coisas que existem. Por exemplo, a eternidade e o tempo. Desculpa. A eternidade e o tempo. O que é, por exemplo, na geometria? Geometria trata de objetos geométricos, mas subjacentes a uma dimensão que é transcendental. O que é uma reta? É uma sequência sem ângulos, sem curva, infinita. Não existe reta infinita. Não existe nada infinito na natureza. Nada. Nós só conhecemos coisas finitas. Tudo que nasce morre. A experiência humana é essa. E eu não vou desligar porque eu estou gravando, tá? Uhum. No entanto, a reta que nós conhecemos é entre dois pontos, né? Mas ela subjaz. É necessário haver a infinitude da reta. O que nós conhecemos é um segmento de reta. O tempo. Existe tempo sem a eternidade? Não existe. O que é o tempo? É uma medição entre o início e o fim de um evento. Mas antes e depois existem. Há de infinito. O que existe de infinito é transcendental. Não é factual, não é real, não existe de verdade. Não existe realmente existir fora do ser, né? Mas pressupõe, para que exista, é necessário que tenha um substrato transcendental. Não existe o tempo sem a atemporalidade. Então, a partir daí a gente já vê a diferença do interesse, ou seja, o universo de interesse entre a ciência tradicional e a ciência moderna. A ciência moderna vai cuidar do que tem corpo, de espaço e tempo, do que pode ser medido, temporal e espacialmente. A ciência tradicional vai cuidar do que permite com que as coisas existam. Certo? E também, repetindo, não vou lançar mão de religião. A gente vai ver que a própria ciência está descobrindo isso. E aí eu pergunto, é uma ironia, a modernidade pode encontrar essa unidade? Como eu coloquei o Descartes, por que ele inaugura essa modernidade? Porque a dúvida metódica dele, na verdade, é o fim da escolástica. Então, embora você tenha, claro, porque na história do pensamento, você não é uma linha, né, de demarcação muito nítida, né, como se fosse uma fronteira geográfica. Não é assim. Em tempos diferentes, você tem um ou outro personagem que já antecipa o pensamento de uma escola que está vindo posteriormente no tempo, né? Mas a gente precisa definir didaticamente e escolhe um autor que representa aquele movimento ao longo da história do pensamento, e Descartes, sem dúvida, ele é o grande ícone dessa modernidade, essa forma de pensar que traz um método que multiplica, que avança a ciência moderna como nós conhecemos hoje, métrica, factual, né? Essa visão mecânica, essa leitura mecânica do universo, sem o pressuposto tradicional ou metafísico. O Descartes, ele estudou com os jesuítas, né, lá em Paris, no La Flèche, e os jesuítas tinham pena dele, porque diziam que ele tinha insuficiência filosófica, né? E ele chegou ao ponto eu não sei se é lenda, essa história eu não apurei, que ele fez uma promessa, né, se Deus iluminasse ele para que ele descobrisse a equação ou descobrisse
a prova, conseguisse provar a existência de Deus e das coisas, né? Ele subiria as escadas, né, de uma catedral e tal. Então ele tem formação religiosa, ele tem, claro, ele tem a sua crença, ele é um crente em Deus. No entanto, ele inaugura, por um desconforto, o início de uma espécie de negação contínua desse Deus como substrato de todas as coisas. A partir da dúvida. Ele não parte mais, como no mundo escolástico, de uma fé, de uma crença. E aí você vai verificar aquela crença ao longo da pesquisa. Não, ele já parte da dúvida. Ele já nega a própria realidade. Essa negação, por isso que eu perguntei anteriormente, a ciência moderna tem condições de voltar a ter essa visão unitária das coisas? Eu diria que não, enquanto ela não começar a trazer essa tradição, essa herança tradicional do saber humano. Por quê? Porque se ela parte da dúvida, se ela inaugura a divisão entre sujeito e objeto, o cogito ergo sum, se ela está dividindo, já está explícito essa perda de unidade entre o sujeito e o objeto. Ele rompeu isso. Isso é o básico. Se está rompido desde mim, se eu não consigo me enxergar nas coisas que eu estudo, eu não vou encontrar essa unidade em canto nenhum. Não é? O imaterial define o material. Isso é fundamental na ciência tradicional. Né? A totalidade imaterial do mundo, o espaço-tempo absoluto, são a arena onde a física deveria construir suas experiências. Mais uma vez, a ciência moderna, a ciência física, trabalha com objeto, com espaço e tempo. E o Descartes, ele trouxe realmente um avanço na medida que ele, trazendo aquelas coordenadas cartesianas, onde você, o método dele é fantástico, ele trazendo a geometria junto com a aritmética, isso é fantástico, ele trouxe, e o desenvolvimento foi explosivo no mundo científico. Ele une a geometria com a aritmética e as fórmulas matemáticas começam a descrever as ondas e os movimentos, e a física explode. Mas o que ele não discute, o que a ciência moderna deixa de lado, pelo menos até agora, né, até a revolução quântica e a cosmologia moderna, a partir dessa investigação do espaço fundo, né, é o substrato. É o fundamento dessa realidade, onde está o objeto, o espaço e o tempo. O espaço e o tempo são imateriais, não se mede. Os objetos, sim, os objetos, eles são medidos dentro de um espaço. Mas o espaço não tem definição, define o espaço. Não tem, você só define o espaço baseado no objeto. A noção, a intuição que você tem do espaço é baseada na experiência de objetos, que está mergulhado no espaço. O tempo é a mesma coisa. Você não define, você tem uma medição de um intervalo de tempo, mas o tempo em si, ou seja, isso é primordial. Tanto é que Kant usa isso como as categorias fundamentais, primordiais. O categórico, como ele chama. Ou seja, são aquelas duas categorias sem as quais a gente não consegue pensar. São imateriais. Então, mais uma vez, a ciência não pode deixar de levar em conta. E aí ela precisa de filosofia. Ela não precisa medir mais ou descobrir novos objetos para aprofundar aqueles que ela já estuda. Não é multiplicando a minha medição ou aumentando digamos assim, subdividindo a minha própria ciência que eu vou encontrar essa unidade. É aprofundando a minha própria visão do objeto que eu já estudo. Se ela não lançar mão dessa dimensão, digamos, transcendental, que a gente está falando disso o tempo inteiro. É o imaterial que define o material. A ciência não fala disso, é preciso de filosofia. Se ela está se afastando da filosofia, não precisa dizer mais nada, ela vai dar onde? Não é? E isso aqui é fundamental para a gente entender essa nova cosmologia. A nova cosmologia, ela toma esse nome, mas ela não era da astronomia. Era antes chamada de astronomia extragaláctica. A cosmologia era coisa de cosmogonia. Os deuses que iniciaram, que criaram o universo. Né? Para eles era uma visão pré-científica, ingênua. A gente vai ver que ingênuos são eles. Quando você começa a estudar a mitologia, Uranus e Gaia, e começa a descobrir, e começa a fazer uma leitura paralela com as descobertas da física quântica, por exemplo, como surgiu a matéria a partir do nada, segundo eles,
você vê a relação entre Uranus e Gaia. Aí é um estudo de simbólica, não vou entrar nesse ponto aqui. Mas eu estou falando isso por quê? Para mostrar que os cientistas estão mergulhados em questões filosóficas. Que precisa de um discurso que não é científico, é poético, é mítico. E precisa, ultrapassando, digamos assim, amadurecendo esse discurso, da filosofia como uma forma rigorosa de pensar, porque eles já estão evoluindo em termos intelectuais, que é esse último livro do Stephen Hawking. São erros filosóficos primários que tem nesse livro. Como, por exemplo, a própria realidade que ele já nega. É quando os astrônomos dizem, opa, a cosmologia é nossa. Por que eles dizem isso? Eu botei, isso é proposital. A foto do Einstein está pequenininho, na verdade devia ser até menor, porque a teoria da relatividade não é dele, tá? É do Henri Poincaré. Segundo Olavo, né? E tem outros, mas assim, principalmente do Poincaré. O Einstein, segundo Olavo, ele é um gênio da picaretagem, né? Porque não é só a descoberta da teoria da relatividade, o próprio raciocínio que está na teoria é de Poincaré. Tudo está lá. Ele nem desenvolveu, assim, não, peguei, como é normal na ciência, né, a herança do conhecimento, alguém começou aquela pesquisa e eu desenvolvi. Não foi nem isso. Foi cópia. O que aconteceu é que, na época de Einstein, já tinha toda uma rede de proteção para determinadas ideias, né, que tinha uma vantagem política, como no caso do comunismo. Todos os amigos acadêmicos do Einstein eram comunistas, embora ele não fosse ateu. Ele declara até que acredita em Deus, embora não seja um Deus que não é o Deus da religião tradicional. Mas isso é só um detalhe. A teoria da relatividade, ela interessa politicamente porque ela traz aquele discurso de tudo é relativo. Tudo é relativo, tudo é relativo. Se tudo for relativo, essa própria afirmação também é. Então, é uma contradição. A questão filosófica começa a se mostrar inócua, pobre, infantil, já a partir dessa época. Quer dizer, de maneira mais contundente. Né? O discurso de tudo ser relativo. Mas é a partir desses estudos que a astronomia traz para si a cosmologia. Por quê? Porque é o início do cálculo de constantes universais. A teoria da gravitação, que é a teoria da relatividade, nada mais é do que a teoria baseada no cálculo da constante universal da gravitação. É uma teoria gravitacional. Quando se descobre essa constante universal, que está no universo inteiro, opa, existe alguma coisa que se pode estudar universalmente. Porque a ciência está em busca disso. Não tinha negado isso e ainda nega, de certa forma, porque o discurso do universal, do que está aqui e ali ao mesmo tempo, da onipresença, da onisciência, é um discurso religioso. Até então é um discurso religioso. Então eles morrem de medo disso. Só que a busca de leis, a busca da unidade universal das leis é científica também, mascarada. Eles têm medo da interpretação teológica. E agora nem pode mais se livrar dela. Mas nessa época aí, a descoberta já estavam trazendo para essa encruzilhada filosófica. Certo? O átomo primordial, o início da teoria do Big Bang. Na verdade, o grande teórico do Big Bang, ela foi mais formulada e mais divulgada pelo Gamow, mas é um padre jesuíta, um belga, chamado Georges Lemaitre. Ele é o grande teórico, um grande matemático, físico e matemático, que calculou a origem do universo, que calculou um instante inicial que origina toda a matéria universal. E não só a matéria, o movimento, a energia. Isso foi a partir de um cálculo com observações ainda muito incipiosas. Quando surge o Hubble, com observações, vai se comprovando. Então a teoria do Big Bang, claro, é um desenvolvimento, que é um desenvolvimento matemático, físico e depois observacional. E a observação, a partir do telescópio, comprovou toda a teoria. Tá?
Quais são as conclusões físicas? A expansão do universo é acelerada, o universo está em expansão, ele é homogêneo e isotrópico. Ou seja, qualquer área, em termos galácticos, né? Qualquer área do universo que eu for estudar, ela tem uma densidade igual. Então, houve realmente um início. Há uma velocidade que o que está mais longe desse núcleo explosivo, digamos assim, está mais rápido do que está mais próximo. É uma expansão acelerada. E foi possível calcular, digamos, o centro, né, matemático desse início. E os cálculos trouxeram a idade do universo. Cálculo matemático, né? A partir da medição de velocidade, de massa, etc. O universo tem entre 13, alguns botam 15, é por aí. É essa que eu trouxe dos matemáticos, 13,7 bilhões. Aqui a porca começa a torcer o rabo para a cosmologia. Porque agora o universo matematicamente tem uma idade, astronomicamente comprovada. Observações todas comprovadas. O universo tem um tempo, o universo não é eterno. A gente não precisa lançar a mão da narração do Gênesis, que já está lá, o universo tem um começo. A ciência já disse, o universo tem um começo, não é eterno. E o início, aí começam a ter questões terríveis. Porque eles vão perguntar, nesse momento, que eles chamam de a singularidade, que é onde toda a massa do universo está concentrada num ponto atômico, a gente não dá para entender isso. Você imagine o planeta Terra, a massa toda do planeta Terra, num átomo. É difícil compreender. Agora o universo inteiro, num átomo. Com toda a energia e massa do universo, num único ponto. E de uma energia estúpida. Isso é possível ou impossível? Para a ciência, isso é verdade. A Bíblia já disse que foi assim. Fiat Lux é assim. É isso. Agora, a ciência está dizendo, a ciência levou a o que eles chamam de singularidade. Que o que é a singularidade? Uma coisa singular, única no universo. É um fenômeno que ultrapassa todas as leis físicas. A partir dali, a física não pode dizer nada, medir nada, porque ali nasce o espaço, o tempo, o movimento, nasce tudo. Se a ciência precisa, para fazer suas medições de tempo, espaço, energia, são as constantes, as medições são feitas pressupondo essas dimensões, ela não pode falar dessa singularidade. Só que ela não se cala aí. Ela não procura dialogar com a filosofia para explorar esse momento, essa situação. Essa é a questão dos novos ateístas. Vamos ver o que eles estão dizendo, fazendo, quais são as soluções que eles estão trazendo, são estúpidas. É uma projeção do que seria esse momento onde toda a massa do universo, não é? A própria luz é criada ali. Se a matéria primitiva era distribuída segundo a radiação, como explicar os aglomerados? As perguntas começam a vir assim, igual um Big Bang. Porque se, para os físicos, isso é uma pergunta que eles estão apavorados. Se existe esse início, essa energia toda que nós conhecemos no universo concentrada naquele ponto, e ela expande, e ali nasce o próprio espaço e o tempo, expandiu para onde se não existia o espaço? Depois, como é que se criaram os aglomerados? Porque era para ter energia atômica, são átomos, né? São partículas, mas como é que elas se transformaram, se aglomeraram e foram criando os objetos celestes? Galáxias, quasares, né? O conjunto de galáxias, sistemas solares, planetas, tudo que a gente conhece de objetos celestes. O cálculo deles caiu num fosso, numa contradição. Para que houvesse, você só consegue condensar a matéria se houver uma força gravitacional. Opa, de onde vem essa gravitação? Se ela só surge a partir da matéria. Aí começaram a desenvolver outras teorias que a matemática diz, não, é impossível. A briga é entre eles agora. Os físicos dizem uma coisa que não é, inclusive, científico, porque não é, usando a própria ciência, não usa
a experiência é pura especulação, sem usar a tradição filosófica, que você evita erros de compreensão, de reflexão, né? Que a matemática diz hoje, isso é impossível. Para que houvesse esses aglomerados, a construção dos aglomerados astronômicos, era preciso que a massa fosse 100 vezes maior do que é atualmente. A matemática diz que a cosmologia moderna, a física, ela está errada. Mas aí eles resolvem numa caneta. Axion, higinos, fotinos, gravitinos, gluinos, prions. Isso é uma enorme a quantidade de partículas subatômicas que eles desenvolveram. Onde é que está isso? No papel. Isso é ciência nos moldes dela, né? Estou falando do aspecto científico. Isso só tem no papel. Eles tiveram que criar uma série de novas partículas para explicar determinados fenômenos atômicos e subatômicos. Assim como também estão na canetada, resolvendo a questão do início do Big Bang, que é o nada para eles. Essas diferentes partes da física que subdividiram, ela não vai permitir, aquilo que eu falei, entender o universo subdividindo. Não é a quantidade que vai dar a unidade. Não é a horizontalidade, é a verticalidade. Que esse é o ponto de vista da ciência tradicional. Essa multiplicidade não produz a unidade. Eles querem a cosmologia, o estudo do todo, dessa totalidade. Certo? Só que essa totalidade, essa visão total, que até eles buscam a equação de todos os movimentos, né? Como Einstein queria, um campo unificado, e ainda hoje é perseguido. Ainda hoje é um mito a ser perseguido dentro da ciência. Essa totalidade, esse ponto de vista da totalidade, é absurdo sob o ponto de vista científico. Digamos que alguém consiga ter a visão total das coisas. Mas essa pessoa é finita. No dia que ele morrer, ele deixou de ter o conhecimento depois da sua morte. Então essa pessoa não tem a totalidade. A totalidade é matematicamente impossível dentro da ciência, sob esse ponto de vista científico. Certo? No entanto, está no seu discurso a busca da totalidade, uma equação que resolva todos os campos, unifique todos os fenômenos, explique todo o fundamento da matéria e que tenha uma perspectiva, uma projeção, uma previsão de todos os fenômenos, inclusive sociais. Isso está na prerrogativa dessa visão científica da cosmologia moderna. Isso é uma arrogância e, matematicamente, é um absurdo. Começa a aparecer a necessidade da metafísica, porque o que eles discutem hoje é puramente metafísico, mas sem noção nenhuma, sem linguagem, sem vocabulário, sem experiência filosófica, sem nada. A definição simplista do universo não cabe mais em equação nenhuma, nem da matemática. Não é? A cosmologia exige o abandono da arrogância que todo saber eficiente comporta. Seria possível algum diálogo com os mitos cosmogônicos? A gente poderia pensar que eles estariam se aproximando e dialogando com os outros saberes, já que as perguntas começam a se parecer, não é? Mas aí surge esses novos grupos de um ateísmo militante. E o grande popstar foi o Stephen Hawking. Ele lançou esse último livro que eu mostrei logo no início, e esse livro ele declara de maneira literal: a filosofia está morta. Só que 80%, você pega esse livro, a gente pede um inimigo para ler esse livro, na verdade. Vocês vão odiar ler esse livro, mas tem que ler, né? E você fica procurando ciência só no final. Um pouquinho de ciência. Na verdade, ele divide esse livro com o ucraniano e tem algumas teorias, mas na unidade, a mensagem que ele quer passar é de que a ciência chegou num patamar de explicar absolutamente tudo, sem necessidade mais nem da teologia, nem da filosofia. Né? No entanto, ele usa argumentos filosóficos de baixo nível, 80% do início do livro até quase o final. Então, assim, é uma fraude, né? Isso é uma fraude. Ele diz que os cientistas se tornaram os líderes da descoberta.
Isso não é verdade, porque as conclusões são conclusões que a tradição já tem há muito tempo. Muitas perguntas já estão respondidas na Idade Média. O escolástico já respondeu um bocado, mas ele não conhece. Os próprios colegas dele dizem, mas não sei como é que ele afirma uma coisa dessas se ele não tem leitura filosófica. Os colegas da universidade. Muitos cientistas são religiosos, são crentes, né? Independente de serem religiosos, são crentes, acreditam em Deus, né? Como solução lógica, inclusive, né? A racionalidade, Deus está na racionalidade. Deus você não é um Deus fideísta, uma crença cega. Essa ideia é uma ideia científica, essa ideia é um preconceito. O Deus de toda a história da cristandade, desenvolvido longamente na teologia, é um Deus racional. É um Deus que São Tomás de Aquino dizia, se a razão é atributo divino, se Deus nos deu a razão como instrumento, né, vamos glorificá-lo usando a razão. E desde do Antigo Testamento está lá. Ali não é uma crença cega, os números já estão lá. Tudo é número, tudo tem densidade, tudo, ou seja, meçam as coisas, deem nome às coisas. É a função do homem, dar nome às coisas, medir as coisas. É para usar a ciência. A ciência faz parte do pensamento religioso. Essa visão de que a ciência é uma espécie de fé cega, né, e anticientífica é um absurdo. A maioria dos cientistas são religiosos. A Lua está cheia de crateras com o nome de jesuítas, né? Então é uma visão que na verdade é militante, é política, né? Veja que absurdo. Ele chega a dizer que o livre-arbítrio, o determinismo científico, a lei da natureza, a possibilidade de milagre, tudo ele proclama como ingenuidade e a ciência vai explicar tudo isso. Isso é uma coisa tão infantil. Já desde o iluminismo, a gente já passou por isso. Possibilidade de prever o livre-arbítrio, toda a natureza humana calculada, a razão científica, como se fosse explicar todo o fenômeno humano, a dor, né, a miséria humana, a saudade, enfim, a gente pode citar aqui não só questões emocionais, psicológicas, mas a própria história, que você não pode colocar dentro de uma equação e ter um resultado lá na frente, o que é que vai acontecer. Isso é muita ingenuidade, isso. Mas ele afirma de uma forma tão categórica e embasado, né, nas novas descobertas cosmológicas, que você não consegue fazer, e ele não faz, obviamente, ele não faz a ponte entre as descobertas cosmológicas e essas conclusões absurdas, né? Para eles, esses novos ateístas, né, neo-ateístas, não existe a realidade objetiva. Não existe a realidade objetiva, que corresponde aos modelos. Ele diz que a realidade é uma espécie de modelo dependente. Também já passamos por isso. Filosoficamente, isso é um... Ora, se você pega, por exemplo, um canudo, né? Um canudo reto, uma coisa reta, e coloca na água, você vai notar que parece que ele está quebrado, né? A refração da água, a gente sabe disso. Você está vendo que ele está inclinado, quebrado, você sabe que ele é reto. Para ele, o ponto de vista seu, o que você está vendo, a realidade não existe não, é você que está vendo daquele jeito. E juntando com a física quântica, tem até agora uma nova escola que você modela a realidade. Tem uma influência de Kant também, né? Não, Kant, então, eu falei no início, começa com Descartes, com essa coisa dessa dúvida constante, que termina duvidando de si mesmo, de tudo, da realidade objetiva. Esse negócio de construir a realidade não seria mais uma questão da escola do sócio-construtivismo, não? Então, É uma coisa puxa a outra. Consequência. por isso que essas descobertas científicas e cientistas têm essas facilidades, têm todos os... o dinheiro chega para ele de maneira muito mais fácil. Por quê? Porque aquela descoberta, aquela filosofia, entre aspas, atende uma corrente política que domina as cátedras. O grosso da ciência, porque eu estou falando ciência aqui, quando eu falo ciência contra a ciência moderna versus ciência tradicional, eu estou falando, na verdade, de um grupo muito pequeno, certo? Que domina o discurso, que é um movimento político, tá? Por isso que eu coloquei relativismo social, político e científico. Está tudo junto. É uma retroalimentação. Eles se alimentam, né? Afirma que é um modelo de estudo da realidade, cria a realidade. É uma filosofia amadora, completamente amadora. Ora, não é porque o meu
o estudo, a minha apreensão da realidade necessite de um modelo, que a realidade mesmo não existe. Essa conclusão filosófica é de ginásio. Mas ele afirma de uma maneira assim, categórica, no livro. A multiplicidade de algo não ajuda, então, a explicar a sua unidade. A multiplicidade de algo... Não ajuda a explicar a sua unidade. Deixa eu ver se eu entendi o que quer dizer. As várias formas das coisas se apresentarem teria dificuldade em levar a unidade. A quantidade de desdobramentos não seria medível... Você está falando da multiplicação das ciências? Não, quanto uma coisa pode se desdobrar em subdivisões. Pra Uma realmente coisa, que explicar coisa? A sua unidade. O Olavo de Carvalho, eu acho que eu entendi mais ou menos. O Olavo de Carvalho, no Jardim das Aflições, ele fala sobre um tronco de madeira. Um tronco de madeira é uma unidade. Normalmente que eu pego esse, não sei se eu estou errado, normalmente que eu pego esse tronco de madeira e transformo mesa, cadeira, vaso e tudo mais, essa multiplicidade de coisas poderia dificultar A compreensão do que é a madeira? compreensão do que seria Então, na isso. verdade, não ajuda, né? Né? Mas se fosse medível a quantidade de desdobramentos, quanto essa coisa pode se tornar... Eu não sei se o exemplo é bom, né? A gente está falando aqui da multiplicidade de ciências como uma espécie de busca de compreensão da unidade. Ela está perdendo a unidade, porque a unidade não pressupõe simplesmente uma maior quantidade de investigação sobre a coisa, mas um aprofundamento da investigação do fenômeno. É a cosmovisão implícita que interessa. Aí eu aconselho o livro do Mário Ferreira dos Santos, Cosmovisão. Ali é fundamental para quem está começando a estudar filosofia, porque ali ele parece um professor do ginásio, parece um professor primário, caminhando você, mostrando o que é o conceito, como raciocinar, né? Ou seja, as encruzilhadas do pensamento, evita muita dessas besteiras, né? Mas ele não tem esse conhecimento filosófico, né? Eles apenas retiram a pergunta sobre a origem do universo. Sem Deus a pergunta vai persistir. São Tomás de Aquino, por que eu estou falando isso? O Big Bang é o início de tudo, do espaço e do tempo. Então, quando os cientistas perguntam, mas o que tinha antes? É um absurdo, porque onde verbo de tempo, antes do tempo, não tem sentido essa pergunta. Mas então quem criou... Ele mesmo faz essa pergunta. Então quem criou Deus, que criou Deus, que criou Deus? É outro absurdo filosófico, porque Deus não é criatura. Deus não foi criado. Então quem criou Deus é uma pergunta absurda, né? E até é anticientífico fazer essa pergunta. Por quê? Se no Big Bang, que isso é uma afirmação deles, afirmação científica. Se o Big Bang é o criador, é a origem do espaço, do tempo, da matéria, ele é a origem da cadeia causal. Tudo isso, essas medições e essas inquirições acerca da realidade, tudo isso é depois do espaço-tempo criado. Então, nenhuma dessas perguntas podem ser feitas antes dessa singularidade. Não pode ser respondida pela física. Para eles colocam como nada, que é outro problema filosófico. Não é nenhum problema, isso não existe. Do nada, nada vem. Aí tirou Deus, que tem implicações terríveis para eles. Tem que admitir, inclusive é mais uma questão moral, eu acho. Tira Deus e bota o nada, que filosoficamente nem cientificamente quer dizer nada. Não quer dizer nada, o nada diz, nada cria, nada faz. Aí lá na frente substitui o nada pelo vácuo. Mesma coisa. O que é o vácuo? Também não é científico. O vácuo não existe. Aí depois vem outro, é o éter. Eles trocam palavras, é como o pessoal da política, que tira o nome de favela, bota o nome de comunidade. Alterou a realidade social daquele povo? Nenhuma. Então assim, não adianta trocar o nome, né? Senão essa definição não toma conta daquela realidade e a pergunta não é respondida. Continua em aberto, né? A existência de Deus não interessa a sua religião, mas também a filosofia. O que eu falei antes, o Richard Dawkins e o Christopher Hitchens, eles desprezam a religião, e o Stephen Hawking vem completar essa tríade famosa, porque eles são realmente atuantes. O Stephen né? Agora Deus tome conta dele. Ele também desprezava a filosofia, ele incluiu a filosofia
nesse lixeiro, né, que a ciência está produzindo aí. É uma arrogância da ciência, sem dúvida. E o hermetismo, a questão da ciência, não é só o hermetismo das equações. Uma equação não tem a mesma propriedade que tem um símbolo, por exemplo, para a ciência tradicional. Um símbolo que você... O que é um símbolo? É uma figura de linguagem, ou mesmo um objeto icônico, por exemplo, que lhe remete a outras instâncias, que está para além, né? É o significado. A equação matemática não tem isso. Né? Na simbologia, nas escolas, no hermetismo, é uma forma de autoconhecimento. Na ciência, esse hermetismo, porque é hermético, é fechado, não conversa com ninguém. As descobertas científicas não dialogam com as outras descobertas científicas, a gente vai ver. Não dialogam consigo mesmo, porque o sujeito não se encontra naquilo. Ele está se separando cada vez mais do objeto, ao ponto de negar já o objeto, a realidade não existe para eles. Então, é um hermetismo muito mais fechado do que as escolas de mistérios que eles condenavam. Então, a solução do ateu é completamente anticientífica. A matemática está provando, e a filosofia já há muito tempo. É uma outra crença. O ateísmo é uma outra crença. Uma crença contra a crença em Deus. Porque não é científico, por isso que eu digo é crença. Eles partem do pressuposto de que nada existe, além da matéria. Mas a matéria foi criada por uma coisa imaterial. E até a existência, como eu já falei desde o início, toda a existência, todos os objetos, tudo que você estuda, pressupõe a imaterialidade. O tempo pressupõe a eternidade. Básico, né? A filosofia já traz. Derek Parfit, um grande filósofo inglês, ele coloca a pergunta novamente. Nenhuma pergunta é mais sublime do que por que há o universo, por que há algo ao invés do nada? Por que há algo ao invés do nada? Quem faz essa pergunta não é só a filosofia, a ciência também está fazendo. Para a cosmologia contemporânea, eles resolveram isso da seguinte forma: o universo é eterno e acabou. Aonde isso é ciência? Uma canetada define que o universo é eterno. Mas a medição diz, não, tem 13,7 bilhões de anos. O que foi que o Stephen Hawking fez? Mas isso é uma singularidade. Na verdade, ali existe um poliuniverso. Isso não tem medição, isso não é ciência, não tem medição. Não tem experimento. Então, que diabo é isso? É uma explicação pseudo-filosófica. Não, são poliuniversos. Nós só somos um dos universos possíveis. E antes desse ponto, na verdade, existem várias criações. Nós só somos uma delas. Isso não é científico. A ciência já mediu que tem 13,7 bilhões de anos. Tudo leva para um ponto onde não existia nada antes. Nada sob o ponto de vista científico. Mas se passou a existir, teve que ter um criador. Essa pergunta que nós fazemos, sem ela, se você não faz essa pergunta, você não pode fazer pergunta nenhuma. A não ser que você decida ignorar e parar de perguntar. Isso é científico? Onde é? Não é. Não é mais uma questão científica, é uma questão moral já. Não é verdade? Quando ele pergunta, Deus criou Deus, criou Deus, criou Deus, ele está dizendo que o passado é infinito. Se o universo é o passado é infinito, o infinito não existe. O infinito é puramente matemático. Não existe nada, que eu já afirmei desde o início, né? Nada que existe é infinito. Tudo nasce e morre. Então não é científico. Essa infinitude só existe na matemática. Até na matemática é um problema. Os matemáticos mesmo já colocam. Não é racional, você não consegue fazer cálculo nenhum com o infinito. Infinito menos infinito dá o quê? É um absurdo, matematicamente, o infinito. O infinito e a eternidade são categorias que são projetadas, que são imanentes dentro do ser humano por alguma coisa que está fora da realidade. E aí, até o Freud já disse, opa, tem alguma coisa errada aí. Porque nós só podemos refletir, racionalizar, expressar o que nós vivenciamos. Não só no sentido social ou psicológico, de relacionamento, né?
até no sentido orgânico, não é? Por exemplo, quando você está tendo sonhos frequentes, às vezes é uma disfunção orgânica. O sonho, às vezes, é uma projeção de uma dor de barriga, por exemplo. Então, a experiência, a vivência orgânica ou relacional, mas tudo que você pensar e sentir, segundo Freud e a ciência, é uma projeção de algo que existe, de algo que está vivido. Ok, e a eternidade e a infinitude? Se nós temos ânsia, busca, nós inquirimos, nos atormenta, impulsiona a própria ciência. Veio de onde? Se nada que existe é eterno e infinito. Então essa pergunta, eles também botam de lado. Então essa pergunta é feita, na existência humana é feita pelo homem e está sendo feita pela ciência. O infinito é apenas uma ideia. O matemático alemão David Hilbert colocou isso muito bem. E a matemática moderna não existiria sem o David Hilbert. Pode pesquisar o David Hilbert. O infinito não é encontrado na realidade. Ele não existe na natureza. Ele nem constitui uma base legítima para o pensamento racional. O matemático disse isso. Então, de onde vem o infinito? A ideia. A partir de onde projetamos esse infinito? Não existe a realidade em si, mas interpretações da realidade. Não, aí você está sendo Hawkingiano. Hawking diz que não existe a realidade, existe só um ponto de vista sobre ela. Isso é um absurdo. Isso é um contrassenso e é anticientífico. Eu venho falando sobre isso esse tempo todo. Não é porque, para entender, para captar a realidade, eu precise dos meus sensores, de um cérebro, de um olho e de categoria de pensamento, que a realidade não exista. Eu estava vendo, lembrando desse dia, eu gostava de Papaléguas e Coyote. Lembra daquele desenho animado? Sim. Aí tem uma cena que me marcou a minha infância, esse negócio. E outra foi da Pantera Cor-de-Rosa, que é o seguinte: o Papaléguas sempre tentando criar armadilhas para o Coyote, tentando criar armadilhas para o Papaléguas cair. E ele cria uma lá que o Papaléguas não cai, fica levitando. E ele que vem na sombra do Papaléguas cai. Aí quando ele chega lá embaixo, esborrachado, ele pergunta, sempre com aquelas tabuletas, né? Eu digo, você não conhece a lei da gravidade? Não, eu não conheço de lei, não estudei essa lei. Pode, é com contrassenso, né? Essa situação nos faz refletir o absurdo de que não é porque eu não conheça que não exista. Você vai distraído conversando com alguém e cai no buraco, mesmo você nem sabia que existia buraco. A realidade se impõe. Não é um subproduto da minha mente. As escolas políticas, sociológicas, estão fazendo a gente querer que a gente acredite nisso. Não é? Que tudo é um construto social. Bom, o número de eventos passados é finito. Então, falar de que o universo sempre foi infinito, onde a ciência, a astrofísica já colocou que existe uma data. Né? O Big Bang é a origem do universo a partir do nada. Toda a matéria, toda a energia, todo o espaço físico, o tempo, surgem do nada. Mas do nada, nada vem. A gente já falou sobre isso. Agora, mas de onde vem? Qual é a causa? Essa causa tem que ser um ser. Se o espaço foi criado, ele não pode ser um ser espacial. Se o tempo também for criado, tem que ser um ser atemporal. Não é? Ele não é espacial, ele é imaterial, porque foi criado tudo ali. Então quem criou não tem nenhum desses atributos posteriores. Essa ideia de Deus, a gente já viu isso. Os livros sagrados, a teologia, já traz essa ideia de Deus. Eles têm horror dessa definição. Eles fogem como o diabo foge da cruz. Porque inevitavelmente você vai cair em reflexões teológicas. Eles não querem assumir as consequências do resultado das suas próprias pesquisas. Deus não é um objeto. Ou uma causa, no sentido científico, porque a causa pressupõe a cadeia, né, de causa e efeito. Ela está dentro da existência. Ok? Ih, rapaz, ainda tem uma segunda parte, seria a prática, mas vou tentar correr. Ele deve ser pessoal, porque a causa deve estar além do espaço e do tempo. Não pode ser uma causa física ou material. O argumento cosmológico nos dá um criador. Aí surge aquela teoria do design inteligente. E a própria ciência já está trazendo os dados. E aí está caindo não só
a cosmologia moderna, mas está caindo também o próprio evolucionismo. Na verdade, já caiu há muito tempo. É outra batalha política, é outro grupo político que impõe, porque serve muito o evolucionismo a certas tendências filosóficas, relativistas, materialistas, né, que procuram causas materiais para a origem de tudo. Por quê? Vou fazer um cálculo. Né? O universo tem 13,7 bilhões de anos. Na evolução, calculado já, para o aminoácido se transformar em proteína, tinha que ter 15 bilhões de anos no universo. Agora vocês imaginem, da proteína para a multiplicidade dos organismos todos e depois para a vida inteligente. O universo tem que ter 50 bilhões de anos, alguns calculam. No mínimo. E isso calculando pelo acaso. E já foi dito por matemáticos, esse acaso é tão absurdo existir a vida como nós concebemos, e não estou só falando da vida humana inteligente, estou falando da vida em si, estou falando do próprio átomo. A própria existência é equilibrada entre a força fraca e a força forte. O que é isso? Eles chamam de entropia. A força, só existem 4 forças básicas do universo, né? Que é a gravitacional, a eletromagnética, a força forte e a fraca. A força forte é aquela que mantém o átomo coeso, para ele não se dissolver, não se desfazer em radiação. Né? E a força fraca é aquela que tenta se dissolver, os átomos querendo pular fora da eletrosfera. O equilíbrio entre essas duas forças, que são atômicas, subatômicas, o exemplo que eu peguei, eu li num desses físicos, é o seguinte: é como se essas duas forças fossem 2 elefantes brigando. Se cair uma muriçoca em cima de um e ele se desequilibrar, ele perdeu. O que é essa muriçoca? É a possibilidade da vida possível. A maior possibilidade é de um universo não homogêneo, de um universo completamente caótico, desequilibrado, sem possibilidade de vida. Essa é a maior possibilidade matemática. Para chegarmos onde estamos, com essa harmonia de forças, com o universo estruturado e com vida inteligente, no final das contas, a conta que se faz, a matemática que fez, é de um absurdo tão grande que é irracional. Isso são palavras de matemática. Ou seja, é como se desde a origem, e filosoficamente a gente sabe que é verdade, toda a criação, toda a harmonia, toda a possibilidade já estava lá. Não é só o início material das coisas, não. E depois o que foi dando, como eles querem dizer, tudo surgiu desse nada, e é puramente material, e o acaso foi criando as estruturas, foi equilibrando o átomo. Esse acaso, a matemática já coloca, é absurdo. Ele tem que sair de lá, ele já nasceu com tudo pronto. Ele já nasceu com todas as equações, 2 mais 2 é 4, antes do Big Bang e depois. 2 mais 2 se tornou 4 depois do Big Bang, é absurdo. Se 2 mais 2 não foi 4 sempre, nunca foi. Pitagórico. É pitagórico, exato. Isso é cálculo deles. Eu não estou nem lançando, eu podia estar aqui com a Bíblia dizendo, isso já está na Bíblia, esse erro. Mas qual a importância da medição da idade do universo? Qual que? A importância de medir a idade do universo. Eles são obrigados a medir os fenômenos que encontram. Eles encontraram. O Hubble foi lá, identificou, fez o cálculo, identificou esse número. Quando chega no limite metafísico, onde só a filosofia explicaria algo que não é medível. Então, onde eles querem chegar, se eles já viram onde não vai chegar. Já viram onde não vai chegar, já viram que dali não passam, mas eles não permitem. Eles estão inventando teorias para explicar o nada. Estão substituindo o nada por outras palavras, que é o que eu venho tentando Eles precisam justificar falar. a bolsa, né, de doutorado. Então, essa entropia, esse equilíbrio, só o equilíbrio atômico, já é matematicamente um absurdo. A evolução darwiniana matematicamente é impossível, porque se o universo tem uma data limite e a evolução precisa de 15 bilhões, a gente tem 13,7, precisa de 15 bilhões para sair só dos aminoácidos para a cadeia proteica. Imagine as outras evoluções, teria que ter 50 bilhões. É um absurdo. E essa teoria do caos, para explicar que não foi um design inteligente, não foi um criador inteligente, uma mente inteligente, não. É um caos, assim, dentro de bilhões, infinitas possibilidades, uma delas dá certo. Se aceitar isso, matematicamente é um absurdo. É como se você, por exemplo,
que estivesse dentro de uma... Eles fizeram um cálculo, bota todas as peças, assim, um monte de parafuso, porca e tudo no lugar, e o acaso transformar tudo isso num Boeing. Boa. Não tem condições, é irracional pensar isso. Eles estão lançando mão desse raciocínio. Mais fácil acreditar em ADV. É verdade. Aí, já falei dos 50 bilhões, né? A biologia e a matemática negam o acaso, já está negado pelos cálculos, certo? Nós somos um efeito, já falei sobre isso, antecipei, a questão do Freud, vamos passando. Evidências, essas hipóteses, nenhuma. Podem ler o livro dele. Eu não vou encontrar evidência de nada. Então, assim, é cientista. Então, pô, obedeça a ciência, a metodologia. Eu não venho fazer filosofia de botequim ali. Filosofia covarde. É um contrassenso que ele faz. Então, essa coisa do design inteligente que eu estava falando é fundamental, é a questão da sintonia fina. Né? Já nasce dali, com todas as leis, com toda a possibilidade para que aquilo ali se concretize. E é como tem na Bíblia, a gente pode entender a metáfora bíblica do Gênesis, que a criação já trouxe tudo pronto. O que a evolução tem de certo não é a criação, são as mutações. Isso aí é certo. Você vê a mudança de um bico, de uma asa, de um negocinho, mas não a criação das espécies. A mutação das espécies é outra coisa. Mas como teoria criacionista, então discutir criacionismo e evolucionismo na escola é babaquice. Claro também que não se trata de ensinar criacionismo levando a Bíblia para dentro da escola. Criacionismo é filosófico. Existe por trás dessa criação do nada, ex nihilo, existe muita questão filosófica e teológica aí. Não é simplesmente dizer, não, tem que ser assim, foi assim, igual está lá na Bíblia. E leva um padre para dar aula de criacionismo e leva um cientista materialista para dar aula de evolucionismo. Isso é estúpido. Essas duas vertentes são estúpidas. Né? Bom, sobre essa origem do universo, essa busca tal, do tempo, de Deus, etc. A resposta cristã é ontológica. Deus não está lá, Deus está o tempo inteiro, em todos os tempos, em todos os momentos. Né? Isso é básico, quem estuda teologia, né? Onisciente, onipresente. Então, assim, a resposta científica exige uma origem temporal. E a teológica, não. Então a pergunta é deles, eles que respondam. Nós sabemos que Deus é imanente e transcendente a um só tempo. Né? Então essa é a pergunta que eles fazem. No cristianismo não há um interesse sobre a presença de Deus na luz do universo, pois Deus está em todos os momentos. Se Deus estiver fora do universo em algum momento, o universo se acaba. E a gente não precisa apelar para a religião. A gente usou, desde o início, eu vim falando argumentos que são próprios das definições. A própria ciência. Todas as definições científicas são transcendentais. Então, se você tira o transcendente, acaba com as definições. Né? Não é nem só tira Deus e acaba o universo. Para mim é. Mas a gente pode também dizer de outra forma. Tira o transcendental que acaba a possibilidade do conceito. Ingenuidade ou revolta? Para mim é uma revolta. Não é ingenuidade filosófica. Ali tem uma intenção política por trás. Né? E a revolta por quê? Na verdade é sempre essa revolta contra o Criador. O que está por trás desse excesso, né, inclusive, dessa atitude até anticientífica dos cientistas, é uma revolta de não assumir, de não querer investigar, de não aceitar, de não dialogar, inclusive, né, com o discurso metafísico. É negar a própria paternidade. Né? De negar a paternidade, exatamente. É uma revolta. Freud explicaria muito bem esses cientistas. Astra inclina não necessariamente